Pessoal, agora nós vamos fazer uma revisão breve sobre responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil é um tema bacana, inclusive para revisão, por quê? Porque esse aqui é um assunto que é um pouquinho mais tranquilo do que os demais, tem uma quantidade de temas que aparecem em questões de prova bem mais reduzida, então em alguns minutinhos nós conseguimos fazer uma boa revisão dos principais tópicos que são abordados em responsabilidade civil. Professor, o que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil basicamente é o dever que o Estado tem de indenizar, de reparar prejuízos causados a terceiros. Se, por exemplo, você estiver dirigindo seu carro e vem um agente público, um motorista da prefeitura, dirigindo o carro da prefeitura e bate no seu carro, haverá uma responsabilidade civil, ou seja, um dever de reparar o dano que o teu carro teve, o seu dano patrimonial nesse meu exemplo. E essa responsabilidade civil é do Estado, é o Estado que faz o pagamento, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro tópico que eu vou colocar para vocês, ele é um tópico, entre aspas, histórico, mas ele já nos ajuda a compreender muitos assuntos que nós vamos analisar ao longo da nossa revisão. São as teorias que tratam da responsabilidade civil. Eu vou até colocar assim, ó, e vou colocar para vocês qual que é a primeira corrente doutrinária. A primeira corrente doutrinária, ela é típica daquelas monarquias absolutistas, e ela é chamada de teoria da irresponsabilidade. Professor, por que ela se chama teoria da irresponsabilidade? Porque nessa época aqui, o Estado não respondia por prejuízos causados a terceiros. Por que o Estado não respondia? Porque a gente partia da ideia de que o Estado, ou o rei, ele não poderia errar. Se o Estado, se o rei não poderia errar, e quando a gente fala aqui de não poderia errar, não é no sentido de que ele não tem permissão para errar. É no sentido de que se entendia que o rei não cometia erros. Afinal de contas, ele era o monarca, ele era o dono de tudo. Esse tipo de teoria ela acabou começando a perder o espaço a partir do momento que as democracias começam a surgir e começa a existir uma separação entre o que é público e o que é privado. Antes, nessa época das monarquias, o rei ele era dono de tudo. Então, se ele batesse no seu carro, se é que existia naquela época, o rei não tinha que te indenizar, porque na verdade ele era dono de tudo aquilo ali. A partir do momento que você começa a respeitar a propriedade privada e começa a separar o que é do Estado e o que é privado, aí começam a surgir as teorias sobre responsabilização do Estado. E aí as primeiras correntes que surgem em que o Estado passa a responder são correntes que buscam equiparar o Estado aos particulares para fins de responsabilidade civil. Por isso que nós chamamos isso aqui de teorias ou de correntes civilistas. Essas correntes ou teorias civilistas, elas defendiam que deveria existir uma responsabilidade civil do Estado. E essa responsabilidade seria uma responsabilidade do tipo subjetiva. Pessoal, só que tem um detalhezinho aqui, tá? Nessa época, nós tínhamos dois problemas. O primeiro problema é que se buscava separar o que era ato de império do que era ato de gestão do Estado. Pelos atos de império, em que o Estado estaria agindo com poder de Estado, ele não teria responsabilidade civil. Já nos atos de gestão, o Estado iria responder como os particulares. Ou seja, haveria uma necessidade de individualizar a conduta, definindo exatamente qual foi o agente público que causou prejuízo para terceiro. Aqui surgem dois problemas. Primeiro problema, que é muito difícil de você fazer essa separação do que é ato de império, para o que é ato de gestão. Até hoje é muito controverso isso aqui. Agora você imagina há muitos anos. Então esse era o primeiro problema. O segundo problema é que às vezes existiam determinadas situações em que o Estado se omitia no exercício das suas atribuições e que era basicamente impossível você definir qual foi o agente público que se omitiu, ou qual o agente público que deu causa ao prejuízo causado a terceiros. Por isso que com o tempo essas teorias passam a ser abandonadas. E aí a partir daí nós chegamos num novo momento e que vão surgir as chamadas teorias publicistas. E as teorias publicistas, elas passam a defender regras específicas para a responsabilidade civil do Estado. E essas teorias publicistas, basicamente, vão se subdividir em três categorias. Primeira categoria é a chamada teoria da culpa administrativa. A teoria da culpa administrativa, também conhecida como teoria da culpa anônima, defende a responsabilidade civil do Estado de forma subjetiva. Professor, o que é uma responsabilidade civil subjetiva? É aquela que depende da demonstração de culpa
no prejuízo ou na conduta do Estado. Essa teoria aqui é adotada no Brasil hoje em dia para definir a responsabilidade civil do Estado por omissão. Ou seja, quando o Estado deveria agir e deixa de agir, e por causa dessa omissão do Estado, nós temos um prejuízo causado a terceiro. Professor, qual a diferença da culpa administrativa para aquelas teorias civilistas clássicas? Primeiro, essa teoria da culpa administrativa, você coloca a culpa no Estado, no serviço. Por isso que a gente chama de teoria da culpa anônima. Eu não preciso diferenciar qual foi o agente público que se omitiu. Justamente por isso que a gente atribui a omissão ao Estado. Se, por exemplo, você, ou você não vou pegar você nesse exemplo, mas se alguém chega no hospital e não consegue receber o tratamento e por isso morre, eu não preciso dizer que foi o médico fulano de tal que se omitiu. Eu apenas vou provar que o Estado deveria ter me prestado um serviço e não prestou ele adequadamente. Por isso, do fundamento dessa teoria da culpa administrativa. Além da teoria da culpa administrativa, nós vamos ter também a chamada teoria do risco administrativo. Essa teoria do risco administrativo é a teoria que prevalece, que predomina aqui no Brasil. Pela teoria do risco administrativo, nós temos duas características básicas. Primeiro, que a responsabilidade civil do Estado é do tipo objetiva, ou seja, independe da presença de dolo ou culpa. E segundo, essa teoria aqui admite as chamadas excludentes de responsabilidade civil. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são as excludentes. Mas basicamente nós temos o caso por de força maior, o ato exclusivo de terceiros e a culpa exclusiva da vítima. São as excludentes de responsabilidade civil. Por fim, nós chegamos a uma terceira e última corrente, que é a chamada teoria do risco integral. Professor, o que é o risco integral? No risco integral haverá uma responsabilidade civil do Estado e essa responsabilidade civil do Estado será do tipo objetiva. Ah, professor, mas a outra também é objetiva. Qual que é a diferença? É que a teoria do risco integral não admite excludentes de responsabilidade civil. Então, essas são as suas características. Pessoal, a partir disso aqui, então, a gente consegue perceber o seguinte. A responsabilidade civil do Estado evoluiu de uma época em que o Estado não respondia, aquela teoria da irresponsabilidade. Depois nós passamos a ter uma responsabilidade subjetiva, em que se equiparava o Estado aos particulares. Então nós chegamos a teorias específicas da responsabilidade civil. Essas três teorias aqui de baixo, nós temos duas muito importantes para a gente, que é a culpa administrativa, que hoje é o principal fundamento da responsabilidade civil do Estado por omissão, mas depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E temos também o risco administrativo, que é a principal teoria adotada no Brasil. Tanto que se perguntar genericamente qual teoria é adotada, é o risco administrativo. Mas o risco administrativo explica principalmente a responsabilidade civil do Estado por condutas comissivas, ou seja, por ações. E por fim tem o risco integral. Muitos doutrinadores dizem que o Brasil não adotou o risco integral. Porém, nós podemos defender a aplicação dessa teoria em algumas situações, como danos nucleares, atos de terrorismo ou de guerra, e também em virtude de danos ambientais. Com isso, nós fechamos a parte das teorias da responsabilidade civil do Estado. E agora nós vamos começar a entrar nos detalhes. E quando a gente entra nesses detalhes, o primeiro tópico que eu tenho que analisar com vocês é o seguinte. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele vai ditar a responsabilidade civil do Estado. E ele vai falar para a gente o seguinte, olha, as pessoas jurídicas de direito público, então vamos escrever aqui, ó. Ele fala para a gente assim, ó, as pessoas jurídicas, e aí ele coloca o primeiro grupo. O primeiro grupo são as pessoas jurídicas de direito público. Professor, o que são pessoas jurídicas de direito público? Olha, em pessoas jurídicas de direito público, eu posso citar para vocês, por exemplo, as entidades políticas, a União, os estados, o DF e os municípios, que atuam por intermédio dos órgãos da administração direta. Então, quando você tem uma atuação da administração direta, entra nesse primeiro grupo aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, pessoas jurídicas de direito público, nós podemos colocar, então, a atuação da administração direta, ou seja, a atuação da União, dos estados, do DF e dos municípios. E nós também podemos colocar aqui algumas entidades administrativas, como, por exemplo, as autarquias, que são entidades administrativas de direito público, e também temos as fundações públicas de direito público, porque aqui nós teremos duas categorias de fundações públicas.
Só que a Constituição Federal não se limita a isso. Ela também coloca um outro grupo. Ela fala de pessoas jurídicas de direito privado. E aí, quando ele fala de pessoas jurídicas de direito privado, a Constituição Federal fala assim, ó, desde que sejam pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Pessoal, isso aqui gera para a gente duas consequências relevantes, tá? Primeiro, quando eu coloco pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, eu excluo as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica. Então, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, já está fora daqui. Por outro lado, eu incluo as concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, que são particulares, ou seja, não fazem parte da administração, mas prestam serviços públicos mediante delegação do Estado. Então, a gente pode concluir o seguinte. Nesse caso, eu vou ter aqui empresa pública, vou ter sociedade de economia mista, e aqui a gente pode colocar assim, ó, prestadora de serviço público. Você pode colocar aqui também as fundações públicas de direito privado, porque elas prestam um serviço público num aspecto mais amplo desse termo. E terceiro, nós vamos ter particulares, que prestam serviço ao Estado, serviço público para a população mediante a delegação do Estado, por meio de concessão ou permissão de serviço público, por exemplo. Ok, coloquei a primeira regra. Segunda parte. Quando nós falamos da responsabilidade civil do Estado, se nós estivermos falando da responsabilidade civil do Estado por ações, ou seja, por condutas positivas, por atos, por condutas comissivas, nós vamos ter uma responsabilidade civil do Estado, que será uma responsabilidade objetiva. O que quer dizer responsabilidade objetiva? Quer dizer que essa responsabilização independe de dolo ou culpa. Eu não preciso demonstrar que o agente público agiu de forma dolosa ou culposa. Nesse caso aqui, quais são os requisitos para fins de responsabilidade civil do Estado? Vamos colocar aqui, ó. Quais são os requisitos para que haja responsabilidade civil do Estado? São 3 requisitos. Primeiro, que haja um dano, ou seja, uma lesão que a pessoa tenha sofrido. Esse dano pode ser patrimonial, mas também pode ser moral, então é importante a gente colocar isso aqui, que o Estado terá que indenizar esse dano. Seja um dano moral, seja um dano patrimonial, nos 2 casos haverá responsabilidade civil do Estado. Além do dano, nós temos que ter aqui também a presença de uma conduta. Conduta é o quê? É a conduta de um agente público agindo na qualidade de agente público. E aqui é importante também ressaltar que essa conduta do agente público poderá ser lícita e também poderá ser uma conduta ilícita. Professor, o Estado terá que indenizar alguém por meio de uma conduta lícita? Sim. Por exemplo, se você fecha uma rodovia para construir para fazer uma obra, uma grande obra importante para a sociedade e prejudica de forma desarrazoada, desproporcional um grupo de comerciantes, o Estado terá que indenizar esses comerciantes. Veja só, a conduta do Estado foi lícita, porque fechar uma rodovia para fazer uma obra é lícito, porém acabou causando um prejuízo específico e excepcional para um grupo de pessoas e, nesse caso, haverá responsabilidade civil do Estado. E o terceiro requisito é a ligação entre o dano e a conduta, que nós chamamos de nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente público e o dano causado. Por exemplo, causalidade. Por exemplo, o motorista da prefeitura estava dirigindo um carro e bateu no carro de terceiro. Tem uma conduta, que é o motorista dirigindo, ele bateu no carro, estragou o carro, tem um dano, e existe uma relação de causa e efeito entre ele estar dirigindo o carro e ter batido no carro do terceiro. Então, nesse caso, existe dano, conduta e nexo de causalidade, então haverá responsabilidade civil do Estado. Mais um ponto importante para a gente aqui. Se eu estou falando de responsabilidade civil objetiva do Estado, significa que a teoria que eu estou adotando aqui é a chamada teoria do risco administrativo, que inclusive nós já vimos o conceito no slide anterior. Olha, pois bem, se é a teoria do risco administrativo, um terceiro ponto que eu posso colocar aqui para a gente é o seguinte: a teoria do risco administrativo admite as chamadas excludentes de responsabilidade civil do Estado.
Professor, se a teoria do risco administrativo admite excludentes, cita para mim aí quais são essas excludentes. São 3 excludentes que costumam ser consideradas pela doutrina. Primeiro, a situação de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior, nós vamos analisar assim genericamente como eventos imprevistos. Ou seja, são eventos da natureza ou de terceiros imprevisíveis, melhor dizendo, ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis e que acabam atingindo terceiros, causando prejuízo a eles. Por isso o Estado não responde. Por exemplo, veio um terremoto e derrubou, destruiu uma casa. O Estado não vai responder pelo terremoto, porque não foi uma conduta do Estado. Então aqui você tem uma situação de caso fortuito ou força maior. Existe uma corrente doutrinária que diz que o caso fortuito não é excludente. Então você tem que ficar atento, às vezes, no contexto da questão de prova, porque se ele só trouxer o caso fortuito, pode ser essa corrente minoritária que entende que ele não é excludente. Mas se aparecer genericamente caso fortuito e força maior, quase sempre a gente costuma considerar isso genericamente como excludente de responsabilidade civil. Por isso que alguns autores até acham mais adequado falar em eventos imprevisíveis. Terceira situação que nós vamos colocar aqui é a chamada culpa. Eu não gosto desse termo, mas aparece bastante em questões de prova, então a gente tem que colocar. Culpa exclusiva da vítima. Qual que é o problema desse termo aqui? É porque, na verdade, onde ele está falando de vítima, não tem vítima. Porque, na verdade, aqui a pessoa que sofreu a lesão é a própria culpada por aquele prejuízo. Por exemplo, o motorista da prefeitura está dirigindo o carro adequadamente, vem um terceiro, fura o sinal de trânsito e bate nesse carro do motorista da prefeitura. Olha, tem uma conduta? Tem, porque tem um motorista da prefeitura dirigindo o carro. Tem um dano? Tem, porque o carro do terceiro que furou o sinal também foi estragado. Porém, não existe relação de causa e efeito, não existe nexo de causalidade, porque na verdade foi a vítima que causou o prejuízo e não a conduta do motorista da prefeitura. Então, aqui na culpa exclusiva da vítima, a gente exclui a responsabilidade civil do Estado. Por sinal, já que eu estou falando sobre isso, é importante ficar claro que as excludentes rompem o nexo de causalidade, ou seja, afasta a relação de causa e efeito entre a conduta do Estado e o prejuízo causado a terceiro. Quero colocar a última antes de fazer algumas ressalvas sobre as excludentes. A última que eu vou colocar a gente vai chamar assim, ó, de ato ou fato, tanto faz, tá? Ato exclusivo de terceiros. O principal exemplo de ato exclusivo de terceiros são os atos de multidões. Por exemplo, um grupo de manifestantes sai lá numa praça e sai quebrando tudo. O Estado não responde por isso, porque é um ato exclusivo de terceiros, não foi o Estado que causou o prejuízo. Alguns detalhes sobre as excludentes de responsabilidade civil que vocês precisam saber. Primeiro, já expliquei que caso fortuito para uma corrente doutrinária não é excludente, mas genericamente a gente considera que é. Segundo, se o Estado, se vem uma chuva forte e inunda uma casa, o Estado não responde por isso, porque é um caso fortuito ou força maior. Mas se houver a demonstração de que houve uma omissão do Estado e por causa dessa omissão ocorreu essa inundação, por exemplo, falta de manutenção dos bueiros, nesse tipo de situação aqui, o Estado se omitiu no seu dever de fazer a manutenção desse sistema para escoar a água adequadamente. Aí o Estado responde pela sua omissão. Então, o caso fortuito e força maior, ele exclui a responsabilidade civil do Estado? Sim, mas você tem que analisar o contexto para verificar se não existe uma outra situação que possa ser imputável ao Estado, como, por exemplo, uma omissão, só que na omissão ele responde subjetivamente. Segunda informação, a culpa exclusiva da vítima, ela é excludente de responsabilidade civil, mas se for uma culpa concorrente em que há a participação dos dois, ela será apenas uma atenuante da responsabilidade civil do Estado. Por fim, no caso do ato exclusivo de terceiros, vale a mesma regra do caso fortuito e força maior. O Estado não responde porque é excludente. Só que se ficar demonstrado que o Estado se omitiu numa situação em que ele poderia evitar o prejuízo, tem que ficar claro isso, ele poderia evitar, o Estado pode responder subjetivamente pela sua omissão. Ele não responde pela conduta dos terceiros, mas se ele poderia evitar a situação, aí ele pode responder. Mas sempre você tem que analisar o contexto da questão da sua prova. Quarta situação que eu quero colocar aqui para vocês, já quase acabando a nossa revisão, é a situação da responsabilidade civil do Estado em virtude de omissão. Olha só, quando nós falamos da responsabilidade civil do Estado por omissão, a regra muda um pouquinho. Primeira mudança é que aqui o Estado terá uma responsabilidade civil que será subjetiva.
Se ela é uma responsabilidade civil subjetiva, significa dizer que a partir daqui eu tenho que ter a demonstração de uma omissão culposa do Estado. Então aqui, ó, eu vou ter a aplicação da chamada teoria da culpa administrativa. Professor, quais são os requisitos para a responsabilidade civil do Estado por omissão? Os requisitos são os seguintes, eu vou colocar aqui para vocês. São 3 requisitos também, só que só muda uma situação. Primeira situação, tem que ter a demonstração da negligência estatal. O que é a negligência estatal? Negligência estatal é a mesma coisa que demonstrar que houve uma omissão culposa do Estado. O Estado deixou de agir quando deveria ter agido. Além da negligência, nós vamos ter o prejuízo, o dano, né? Ou seja, por causa daquela omissão do Estado, nós tivemos um dano. E o terceiro é o nexo de causalidade entre a negligência estatal e o dano. Qual que foi a diferença aqui? Que ao invés de uma conduta estatal, agora tem uma omissão estatal. E a diferença também é que lá a conduta poderia ser lícita ou ilícita. Aqui a omissão tem que ser uma omissão culposa, ou seja, tem que ser uma omissão ilícita do Estado. O Estado se omite quando ele deveria agir e por isso haverá uma responsabilidade civil do Estado. Pessoal, só que tem um detalhe. Aqui, até agora, eu estou falando da chamada omissão, que é uma omissão conhecida como omissão genérica. Professor, como assim omissão genérica? Omissão genérica porque não há um dever específico do Estado. É uma omissão do Estado no seu dia a dia. Eu vou pegar o exemplo da manifestação que eu falei anteriormente. Se houver uma manifestação e um grupo de pessoas causar prejuízo a terceiros, o Estado não responde, porque é um ato exclusivo de terceiros. Agora, suponham que eram 2 manifestantes e existia um grupo de policiais que poderia ter evitado esse tipo de prejuízo. Aqui nós estamos diante de uma omissão genérica, porque talvez a gente tenha esse grupo de policiais para evitar esse prejuízo, se eu mostrar, ó, os policiais estavam ali de braço cruzado e não fizeram o que poderiam fazer. Mas pode ser também que todos esses policiais estavam em outro local, atendendo a alguma situação mais grave. Então aqui o Estado, como ele tem genericamente um dever de cuidar de tudo, não necessariamente ele estará em todo lugar ao mesmo tempo. Isso nós chamamos de omissão genérica. Então, no meu segundo exemplo, agora o último que eu passei para vocês, não tinha policiamento naquela região. O Estado vai responder por isso? Não, porque ele tem genericamente o dever de cuidar, mas às vezes ele se omite num lugar porque ele tem que cuidar de um outro lugar. Então, na omissão genérica, a responsabilidade civil do Estado é do tipo subjetiva. Só que nós também podemos ter uma outra situação, e essa outra situação é conhecida como omissão específica. O que é a omissão específica? A omissão específica, ela surge quando o Estado tem um dever específico de cuidar. Ou seja, nesse tipo de situação aqui, o Estado tem que ficar mais atento. Então vamos colocar lá, ó, dever específico de cuidado. A gente também costuma falar que aqui o Estado estará agindo com dever de garante, ou dever de garantir. O que acontece nesse tipo de situação? Eu vou pegar um exemplo. Em relação aos presos. Se um preso morre enquanto está preso, enquanto está sob custódia do Estado, em regra haverá responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque o Estado tem um dever específico de assegurar a integridade física do preso. Se acontece uma rebelião e matam alguns presos, há responsabilidade civil do Estado. Ah, professor, mas é apenas uma omissão estatal, foi outra pessoa que matou. Mas o Estado tinha o dever de assegurar a integridade física daquela pessoa. Então ele responde por essa sua omissão específica. Quando a gente estiver diante de uma omissão específica, a responsabilidade civil do Estado será do tipo objetiva e o fundamento da responsabilidade civil do Estado será a teoria do risco administrativo. Consegue perceber como aqui volta a ser o risco administrativo? Lá foi para a culpa administrativa. Aqui a gente volta para o risco administrativo. Toma cuidado porque eu já vi muita polêmica sobre a questão do suicídio. Muitas pessoas perguntam, professor, o Estado responde por suicídio do preso? A resposta mais adequada é, o Estado pode responder pelo suicídio do preso. Se ficar demonstrado que o Estado poderia ter evitado esse tipo de homicídio, o Estado responde. Agora, se o Estado mostrar que ele fez tudo o que poderia fazer para evitar essa situação, ele não responde. Por quê? Porque é risco administrativo e admite excludente de responsabilidade civil. Então, necessariamente ele não responde, mas ele pode responder
pelo suicídio ou outro tipo de morte do preso. Último assunto, para fechar aqui. Qual que é o último assunto? Nós vamos chamar aqui de ação, ou também conhecido como direito de regresso. Professor, o que é essa história de ação de regresso? Sempre pense o seguinte: a responsabilidade civil do Estado, em regra, é uma responsabilidade civil objetiva. Mas a responsabilidade do agente público que causou o prejuízo, ela é subjetiva, porque a Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 6º, fala que será assegurado o direito de regresso no caso de dolo ou culpa do agente público. Então, sempre pense o seguinte: o que é a ação de regresso? A ação de regresso é a responsabilização do agente público que causou o prejuízo. Essa responsabilização do agente público, ela tem duas características. Primeira característica dessa responsabilidade é que ela é subjetiva. O agente público só responde se ele houver agido com dolo ou culpa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a responsabilidade do agente público sempre será... Deixa eu só melhorar aqui. Quando for cabível, né? Sempre será por regresso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o terceiro lesado não pode mover a ação diretamente contra o agente público. Ele tem que mover a ação contra a pessoa jurídica e depois a pessoa jurídica pode regressar contra o agente público. Último ponto, o agente público aqui em sentido amplo, não é só o servidor público efetivo, pode ser qualquer tipo de agente ou qualquer pessoa que exerça a função pública, até mesmo um funcionário de uma empresa privada prestadora de serviço público. Com base nisso aqui, a gente fecha a revisão sobre responsabilidade civil do Estado.